Vamos lá. Encontre a primeira e a segunda derivada das funções. Na aula passada nós estávamos vendo outra coisa, lembra? Era limite. Então agora já é outro Isso, assunto, outra pegada, né? Até acho muito mais legal esse assunto, porque de fato ele é muito mais utilizado. Limite a gente só usa lá naquele momento, sabe? Praticamente só naquele momento. Principalmente aquelas avaliações de continuidade, é só em cálculo. Agora, isso aqui a gente utiliza a graduação toda, tá? Todinho. Muito tá bem, a bem. primeira e a segunda derivada. E aí, velho, esse negócio caísse na prova, você saberia resolver? Não, eu não saberia. Não saberia nem por onde começar. Eu queria ter uma noção básica a princípio. Tá, então tá. Então, é porque essas aqui são bem simples mesmo, tá? Então eu vou pegar e vou passar um pouco da matéria, senão não vai dar jogo. Deixa Tá eu bem. arrumar aqui. Parari, parará. Aí, ó. Passa toda essa parte de matemática básica, passa toda a parte de limite. Isso aqui tudo é limite, né? Que avalia a continuidade da função também. Daí ele vai falar um pouco de derivada. Veja, eu estou falando de uma apostila, hein? 274 páginas. Normalmente o livro de cálculo tem umas 600. E sacou? Então já foi quase metade da apostila. Só nas bases para derivada. Porém, né, isso pode te assustar, mas eu vou te dizer uma coisa, não se assuste. Tu pode ignorar toda essa parte de derivada pela definição e focar só nisso aqui, ó. Regras de derivação. Esse é o segredo. Se você souber essas regras, você não precisa saber praticamente mais nada de cálculo, tá? Só isso aqui. Tá bem. Bem, antes de continuar, né? O que é uma derivada? Grosso modo, é uma taxa de variação. Então, quando tu deriva, você está procurando a taxa de variação da tua função. É isso. Pediu derivada, taxa de variação. Por isso, por exemplo, que a velocidade é uma derivada. A velocidade, se tu parar para pensar, é a taxa de variação da posição no tempo, né? Quanto mais Sim, varia a posição no tempo, maior a velocidade. Então é isso aí. Beleza? Bem, essa é a teoria. É o que tu precisa de teoria. Agora vamos tentar resolver alguns probleminhas. Por exemplo, a derivada da função constante. Se eu acabei de definir para ti que a derivada, de certa forma, mede a taxa de variação, então qual que é a taxa de variação de uma coisa que não varia? É zero, não existe, certo? Por isso que a derivada de uma constante é zero, porque constante, por definição, não varia. Então não tem derivada, a derivada é zero. Tranquilo? Pareceu um número sozinho, então, derivada é zero, ok? ok. Show. Decorado, é isso aí. Agora a regra da potência. Essa aqui também, né, é a que mais aparece, sem dúvida alguma. A regra é mais ou menos o seguinte: se tu tem uma função que é x na n, com n pertencendo aos naturais, então, né, bem, esse aqui é meio bobo, tá? Não precisa ser naturais. Ou seja, qualquer número que tu tiver aqui no n vale. Natural, real, racional, qualquer coisa. X elevado a um número. A derivada vai ser esse número, x na n menos 1. É para tu decorar, sacou? A derivada de x na n é nx na n menos 1, ok? É só Ok. isso, só isso. Então, muito importante você saber essa regra, velho. Anota essa regra aí, pelo amor de Deus. Essa é a regra mais importante que tem, tá? Certo. Sabe essa, sabe metade de cálculo 1 já. Agora vamos ver uns exemplos aqui, olha só que básico. X elevado a 7, qual que é a derivada? Cai o n, olha só, era n lá em cima, agora cai o n, por isso que a gente chama de regra do tombo, que o n cai. Cai o n menos 1 em cima. Cai o 7, 7 menos 1 em cima. Sacou? Ok. Fácil. Meu, é só isso, cara. Derivada é só isso. Sabe fazer isso, sabe resolver as questões ali da tua provinha. Show. Continuando, meu caro. Bem, isso aqui pode ser derivado também. Qual é a derivada de x? Ele está dizendo que a derivada de x é 1. E o motivo é a regra novamente. Tá bom? Eu Sim, recomendaria que você decorasse caso sua matemática básica não esteja muito forte, né? Mas eu vou te explicar o porquê que a derivada de x é 1 por meio dessa regra. Se liga. Em cima de toda coisa na matemática, quando não aparece o expoente, né? Nós temos o 1. Por exemplo, com- a tua idade, né? Tu tem quantos anos, cara? eu tenho 22.
Falar que tu tem 22 ou falar 22 elevado a 1 é a mesma coisa, né? Sim, Tipo, não muda a quantidade de anos que você tem, só uma outra forma de expressar. Então esse x aqui é a mesma coisa que x elevado a 1. Fazendo a derivada, o 1 vem para frente multiplicando, x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. E a gente aprende na escola que qualquer coisa elevado a 0 é igual a 1, certo? certo, Então tudo aqui, certo. isso é 1, isso aqui também vai ser 1, pronto, 1. A resposta é 1. Beleza, então gravou isso aqui, sabe metade do cálculo 1 já. Outra regra muito importante. Eu já te mandei essa apostila muito provavelmente, né? Se eu não te mandei, eu mando de novo. Sim, Aqui não tem segredos. Outra importante, se liga. A derivada, quando você tem uma função multiplicada por um número. Uma constante, mais propriamente dizendo, né? Que normalmente é um número. O que, que vai acontecer? Você pode simplesmente jogar o número para fora e derivar só a função. Vai se preocupar só com a função, entendeu? Menos BO. Por exemplo, quem é a derivada de 3x elevado à quarta? Joga o 3 para fora e deriva só o x elevado à quarta. Cai o 4, 3 vezes 4, 12. X elevado a 4 menos 1, que é 3. Beleza? entendi. É isso aí. Pode crer, meu caro. Bem, olha só. Vamos fazer mais essa só. Eu vou te pedir para fazer uma, tá? Baseado nas regras que a gente tem. Outra regrinha de derivada aqui, ó. A derivada das somas é a soma das derivadas. Ou seja, se tu tem um bicho que é somado, né? Ah, tem que derivar esse negócio é uma soma. Por exemplo, a primeira pergunta da tua prova. Você pode separadamente fazer a derivada. Faz cada uma separado. Pronto, só isso. Olha só que bobo, né? Então vamos ver esse exemplo e depois eu vou te pedir para fazer uma, tá? Tá bem. Se liga. Agora me diz assim, ó. Eu acho que você concorda comigo que se esse bicho aparecesse para ti na prova antes da nossa aula, você ficaria preocupado, né? Carinho. Note que ele está no começo do capítulo porque é fácil. Então, vamos aprender a fazer isso. Depois eu vou colocar uma parecida com essa para te fazer, beleza? Vamos Beleza. derivar. Então, como é uma soma, a derivada das somas é a soma das derivadas. Esse apóstrofe aqui é um símbolo de derivada, tá bom? Então a gente vai derivar isso, depois isso, beleza? Como eu faria a derivação desse set? O 7 é uma constante. Qual que é a derivada de constante? O número, ele mesmo? Vamos voltar lá para o começo da O aula. número, ou o número 1, perdão. Ó, primeira coisa que eu te falei. Derivada de uma constante, zero. Tu falou, ah, é Certo, verdade, professor. Se eu ver o número sozinho, vai ser zero a derivada. Agora você viu o número sozinho, né? sim. 7. Por quê? Porque constante não tem taxa de variação. Constante é constante, não varia. Como derivada é uma taxa de variação, a derivada do 7 sozinha é zero. Muito No bem. primeiro elemento teria dificuldade. Tu já vai ver que é igual ao segundo. Por quê? Porque a gente está acostumado a olhar para essa raiz e achar estranho. Mas, se tu lembrar do que tu aprendeu lá no sétimo, no oitavo, no nono, a gente aprende que a raiz é uma potência fracionária. A raiz é uma fração, uma potência de fração. Então, a raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a um terço. Ontem eu estava dando aula para uma menininha dessa matéria, não cálculo, né? Potência. Ela me ensinou que eles falam assim na escola. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então quem está no sol aqui é o 3, tá vendo? Uhum, Que ele está fora da raiz. Ele veio para a sombra aqui, ó, na forma de fração. Tá vendo? entendi. E quem que está na sombra aqui é o 1. O 1 que está em cima do x escondidinho. Ele vem para o sol. Quando a gente transforma a raiz numa fração, beleza? Beleza. E agora ficou fácil, porque agora tu vai utilizar aquela regra que eu falei que é mega importante. Do tombo. Cai o n, n-1 em cima. Beleza? Vamos derivar isso e isso. A derivada de x elevado a um terço. Olha só. 6 continua ali, né? Ninguém brinca com ele. Um terço. X elevado a um terço menos 1. N, x na n menos 1. Beleza? Beleza. Mesma coisa no outro aqui. 2, x na 2 menos 1. E agora é pronto, tá feito, né? Faz essas multiplicações aqui e já era. Beleza? Beleza.
Beleza, nada demais. Eu vou te mandar isso aqui. Cadê tu? Tá aqui. Isso aqui vai ficar como um exemplo. Eu quero que tu comece uma. Se tu não conseguir, não tem problema, tá? Tudo bem. É só pra sentir a pressão mesmo, tá? Então vamos lá. Porque senão eu vou fazendo, né? A gente não aprende. Tem que pôr a mão na massa. Raiz de x. Lembra que isso aqui é a raiz quadrada, né? Então, por causa, para tu usar a regra da potência ali que eu tava te mostrando agora há pouco. Beleza? Tu tem a apostila aí? Eu tenho. Tu pode abrir então lá pela página 110, tá? As coisas vão estar lá. Tenta um pouquinho, beleza? Pra depois eu Tudo fazer bem. caso tu não consiga. Essa prova que tu vai fazer é prova normal ou é exame? Não, é prova normal. Mas eu vou acabar indo pro exame. É, assim, eu tenho que ser sincero, né, velho? Até que tu Não, é sim. homem, com mulher eu tenho que cuidar um pouco do que eu falo, porque as mulheres são meio chatas, mas tu é homem, eu vou falar. Esse assunto aí, ele tem que saber, assim, não é nem pela prova, é para o resto da tua graduação. Então, se tu não sabe isso, provavelmente você vai pro exame mesmo, cara, porque é uma coisa bem necessária pro resto das matérias. Vai ter integral nessa tua prova? Vai. Integral, por exemplo, é um negócio que usa bastante Sim. derivada. Nessa prova da semana que vem vai ter integral. Não, não. Na prova da semana que vem, não. Mas a final, sim. Eu tenho Ah, que me sim. preparar para tudo, né? Certo. Então vai ter o resto da matéria ainda, daí no resto vai ter integral. Entendi, entendi. Exatamente. Nessa primeira prova só limites e derivadas, então. Isso. Ah, menos mal. Então dá tempo, então dá tempo. Eu não sei como é que tá tuas notas, né? Mas se tem o semestre todo ainda até chegar a integral, dá tempo. Porque integral costuma ser uma prova mais fácil. Ainda mais que essas questões que o teu professor está passando aqui, elas são bem direto ao ponto. Elas não necessitam de interpretação, entende? Tem problemas assim de cálculo que é cheio dos detalhes, das teorias por trás. Aqui é só fazer a conta. Ou seja, se tu souber as regras que eu estou te explicando, tu vai conseguir fazer essa prova toda, cara. Eu tenho certeza que se eu te explicar todas as regras, talvez mais uma aula ou duas, uma aula, mais uma aula, a de hoje mais uma. Dá para saber, dá para aprender todas as regras ou pelo menos começar a saber utilizá-las. Tu já vai conseguir fazer essa prova inteira. O que eu tô vendo aqui, a prova é só aplicar a regra, nada além disso. Tranquilo. Não precisa tipo de interpretação matemática, coisas assim mais complexas. Porque às vezes até eu nem sei. Eu fui ver uma prova do FRJ recentemente, e, pô, insanidade aquilo, muita interpretação. Mas essa aí é só pôr a mão na massa mesmo. Certo. Eu acho que uma das partes eu consegui. A primeira da fração não, mas eu consegui colocar x igual a um meio Perfeito. mais 6x mais zero. Por isso que eu coloquei. Tá. Eu não sei se está Até aí tá certo. certo. Até aí tá certo. Só faltou derivar o primeiro. Sim. O, Agora, de novo, a regra do tombo. O meio cai, o meio menos um em cima. O meio cai, porque é o meio, como tu mesmo falou, certinho. sim. X elevado a um meio menos um. Agora tem que fazer essa conta. Quanto é um meio menos um, né? Só tu pensar que tu tem 50 centavos, meio real, e diminui um real. Tu não vai ficar com
Uma dívida de 50 centavos? Sim, Pronto. Então é menos 1/2. Sempre coloque esse apóstrofe que é para simbolizar a derivada, tá? 1/2 menos 1 é menos 1/2. Esse negocinho de fração aí tem que treinar, mas eu vou te falar uma coisa, é muito fácil. Porque, por exemplo, digamos que fosse ali a 1/3, né? Digamos que fosse 1/3, sim, para não misturar. Tu tem que subtrair por 1. Daí tu vai lembrar que 1 é sempre o número por ele mesmo. Então tu pode dizer que é 3 menos 3 sobre 3, certo? certo. Aí. Show de bola. Agora, senhor, vamos ver se tu faz a outra aqui mais rapidinho. Por outra aqui, parecida, né? Parecida, mesma lógica, mesma parada. Derive. Que nem as questões aí na tua prova. Derive. Para derivada de π também existe uma regra? O π é um valor constante. Então, é zero. Exato. Rapaz, hoje eu vi um vídeo que me assustou. Tá ligado esse chat GPT aí, cara? Sim, Ontem saiu o chat GPT-4 só pros devs, né? Inicialmente. Pô, o bagulho tá insano, cara. Tu escreve assim, ó. Me faça um aplicativo que faz isso, isso, isso. E ele faz. Na hora, assim. na linguagem, né? É. O pessoal usa muito nas aulas de programação linear. Caraca, achei insano, velho. Porque, assim, tá bem diferente. O negócio interpreta um monte de coisa. Tu dá uma imagem pra ele, ele interpreta assim. Tu coloca um meme e pergunta, ó, por que que esse meme é engraçado? E ele explica pra ti por que que é engraçado. Absurdo, velho. É, doideira. Eu tenho uma Assustador. dúvida. Diga. Até que ponto eu sei que eu tenho que derivar? Até não poder mais? Não, tu tem que aplicar a regra. Sim, exemplo, esse 2x a 3, né? Para mim deu 12x. Exemplo, eu tirei esse 2, eu desci o 3 e coloquei 3 elevado a 2, que seria 3 ou menos 1. Tá, então Aí, deveria ter dado 6x ao quadrado. isso foi o que deu a princípio. Aí eu fiz de novo, eu tirei Não, esse mas pra que 6, derivar de novo? Eu pedi pra tu não derivar uma vez precisa? só. Uma vez só, uma Entendi, vez. Uma vez, tem que derivar uma vez. Então tu deriva uma vez. Se eu tivesse pedido pra tu derivar 2 vezes, daí estaria certo. Aí entendi, tem que derivar esse, né? Uma vez. entendi. Se eu fizer 1 menos 4 quintos, eu vou dever, no caso, é como se eu estivesse devendo, 4/5 menos 1. como se eu estivesse devendo 80 centavos? Ou não? Usa frações. Deixa Tá, em então ela fração a ficaria, ela, resposta. ela ficaria negativa de qualquer forma, né? Isso. 1 é 5/5, né? Então fica negativo.
Nossa, não faço ideia se isso tá certo. É só aplicar a regra, velho. Tem que ter uma ideia se tá certo ou não, velho. Tá. A Ficou regra é 2. sempre a mesma, tipo, a regra é a mesma. Se tu tem uma função que é um x na n, tu tem que colocar a tua função nesses termos de x na n. Tu observa quem é o n, basicamente. Daí a derivada vai ser simplesmente jogar o n para frente, x na n menos 1. Tem que ter confiança nisso aqui. Vai lá, manda a resposta. O meu deu 12x sobre 5 menos 4 quintos mais 6x elevado ao quadrado. Mais zero. Parece bom, parece bom. Vamos derivar. Primeiro vamos reescrever esse negócio aqui como uma potência fracionária. Pronto. Nós temos que derivar isso aqui. A outra a gente já vai derivar aqui, porque é bem fácil, 6x ao quadrado, e o outro é zero, nem vou colocar. Para derivar esse primeiro, então cai o 4 quintos. 3 vezes 4 quintos. Daí tem que saber multiplicar número normal com fração, né? Multiplica só o cara de cima. E aqui vai ficar 4 quintos menos 1. Olha as galinhas fazendo barulho, cara. Sempre coloca o símbolo aqui de derivada, né? Que tu tá derivando. 3 vezes 4, 12, pô. É isso aí, confiança. E aqui, 4 quintos menos 5 quintos é menos 1 quinto. Mais 6x ao quadrado. Foi isso que tu obteve, né? Uhum. Perfeito. Isso aí, pô. Com isso aqui, tu já resolve uma parte das contas da tua prova. Claro, né? Acabamos de ver isso, tem que mastigar, dar uma treinada e assim vai. Vamos pro resto das regras. As regras que faltam são um pouquinho difíceis, um pouquinho mais difíceis. É frustrante porque, assim, tanto a prova, a primeira atividade de filosofia de limites, quanto a segunda, são muito simples. Assim, dava para tirar bastante bem. Bem, simples é meio relativo, né? A questão é que você não treinou muito, né? Se tivesse treinado, tenho certeza que teria entendido, né? Nada muito complexo. Certo. Meu Deus, velho. O mundo tá muito louco. Vamos dar uma olhada aqui. Regra do produto. Veja, agora há pouco a gente viu uma regra, né, onde você tinha soma de funções. Agora você vai ter multiplicações. Se você vê aqui, ó, multiplicação de funções, certo? Se você tiver a multiplicação de funções, você vai utilizar essa regra que eu vou mostrar agora. Veja, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok? Ok. Por que isso é legal, né? Porque na realidade isso é uma ferramenta. Você poderia simplesmente, caso quisesse, multiplicar as funções. Às vezes é possível, né, transformar elas em algo mais simplificado quando multiplicadas. Saca? Mas às vezes não. Então, é uma ferramenta. O bom pedreiro é aquele cara que sabe usar a ferramenta certa na hora certa, né? Então isso aqui é uma ferramenta para tu resolver uma derivada quando tu observa a multiplicação de funções. Por que ela é interessante? Porque às vezes é mais interessante tu fazer as derivadas, olha só, pedacinho por pedacinho, se ligou? Um pedacinho, outro pedacinho. Às vezes elas menores são mais fáceis de derivar, beleza? Às vezes não. Beleza. Então vai ser sempre uma avaliação sua. Muito bem. Então é isso aí, vamos ver um exemplo. Por exemplo, essa função aqui, olha só. X ao quadrado raiz de x. Isso claramente é uma multiplicação, né? Você consegue ver claramente ali a multiplicação de x quadrado pelo raiz de x. Então, se for do teu agrado, você pode fazer a regra do produto. Né? Olha só o que ele vai fazer aqui. Ó. Derivada da primeira vezes a segunda normal, sem derivar, mais a derivada da segunda, a segunda é a raiz, né? A derivada da segunda, vezes a primeira normal. Beleza, meu jovem? Ok. Então, tu deriva esse maninho aqui, vai ficar 2x, tá aqui. E a raiz a derivada da raiz nós já fizemos hoje, né? É 1 meio x elevado a 1 meio menos 1. Só que daí ele reescreveu de outra forma, tá bom, cara? Ele fez a derivada e reescreveu ali por propriedades de potência com a raiz aqui embaixo. Outra hora a gente pode revisar a propriedade de potência caso tu queira. Que é muita coisa, né, para uma aula só. De toda forma, a derivada ele quis escrever desse jeito. Beleza. Então tá, isso aqui já é a resposta, beleza?
Agora, o que, que ele fez aqui? Ele quis dar uma simplificada. Então ele multiplicou, usou propriedade de potência para juntar os expoentes, né? Lembra da professora Uhum. falando na escola? Bases iguais somos expoentes, bases iguais somos expoentes. A professora adora falar isso na escola. Foi o que ele fez aqui, juntou os expoentes. Aqui também. Entendi. E Então, eventualmente ele conseguiu juntar tudo, diga. é a mesma coisa, né? Ele derivou cada um individualmente e não Exato, entendi, exato. entendi, mas por quê? Porque no fim ele somou. Porque fica mais bonito, né? Tu não concorda que isso aqui é mais agradável do que essa soma de um monte de coisa? Só Concordo. isso. Então é uma questão de simplificação. Agora, se tu colocar isso aqui, o professor tem que aceitar a resposta, tá? Porque tá certo. Isso aqui já é a derivada. Beleza? Agora, se dá para simplificar, né? Se dá para deixar um pouquinho mais bonito, tu deixa. Tá bom? Então tá bom. Veja só, né? Eu falei para você que isso aqui é uma ferramenta. Vai ter vezes que você vai poder fazer de outra forma, que talvez ou não seja mais rápida, certo? Por exemplo, por regra de potência, a gente sabe que isso aqui é x elevado ao quadrado, né? X elevado a 2, vezes x elevado a 1 meio. Então, como eu acabei de te falar, bases iguais na multiplicação somam-se os expoentes. Então você pode somar o 2 com o 1 meio. 2 mais 1 meio é 5 meios, tá bom? 2 mais 1 meio é 5 meios. Então já daria para escrever inicialmente isso aqui dessa forma, como x elevado a 5 meios. E aí você deriva isso, ok? Ok. Se você derivar isso, olha só o que vai dar como resposta. Justamente o que já tinha dado na outra, tá vendo? Porque a matemática é assim. Entendi. Se tu simplificar antes, se tu vai por outro caminho, vai dar a mesma resposta. Contanto que a conta esteja certa, dá a mesma resposta. Aqui ele quis deixar dessa forma multiplicada mesmo, utilizando então a regra do produto. Aqui ele quis juntar e daí derivou pela regrinha normal lá, né, do tombo. N x na n menos 1, certo? N Certo. x na n menos 1. Show de bola, Mark. Agora é sua vez. Eu vou colocar uma para você fazer que segue a mesma linha. Eu vou te mandar isso aqui, tá bom? Isso. Já para só bater o olho mesmo, não precisar ficar procurando na apostila. Mandar aqui a regrita do produto também. E agora nós volta. Eu vou colocar uma por você fazer meio razoável. Meio razoável. Porque, cara, eu queria fazer as contas lá, só que assim, tem que ter um. Aqui não dá. Aqui não dá para simplesmente ir explicando durante a. Porque são ferramentas, né? Tem que saber Ok. usar as ferramentas. Não adianta o cara querer aprender ali a ser pedreiro. Falo isso porque meu vodrasto é pedreiro. Eu sei que parece um negócio meio bruto assim, mas quando tu pega para fazer é tenso. Tem que saber usar as ferramentas. É do povo trabalhador. Ele é do povo trabalhador. X vezes x ao cubo. Beleza? Ok. Tenta começar a sair. Me manda uma foto do teu desenvolvimento, tá bom? Preciso ir no banheiro rapidinho.
Voltei, meu velho. Aí, terminou a continha? Olha, eu tenho muita dificuldade de organizar essa mão, mas eu É, acredito que tenha ficado. o legal disso é que você pode quebrar em pedaços, né? Mas tu me mandou alguma coisa, vamos ver. Ó, cuidado, não era soma, né? Era vezes. Ai, perdão. Essa aí. Daí se fosse soma estaria certinho, mas como é vezes, né? Tá, mudando o Na sinal, conta né? de vezes, na conta de vezes você tem que pensar assim, olha só, ó, vou te mostrar com cores aqui, eu acho que é o mais legal ainda. Tu observa a tua função como uma função vezes outra, né? No nosso caso, essa aqui, por exemplo, seria G e essa aqui seria H, certo? Certo. E o legal desse método é que tu consegue quebrar em pedaços, então tu faz a conta separadamente e resolve, sacou? Só um segundo, estão me ligando, hoje é o dia.
Desculpa, velho. Um negócio que minha mulher não tá em casa. Pronto. Que bom que o cara sobe aqui pra trazer. Beleza, então eu acho que tu pegou a ideia, né? A gente pode quebrar em pedacinhos. Então, Tá 100% errado o que eu fiz? porque tu fez soma, mas não tem problema. A gente vê agora, olha só. Então a gente tem que, perceba, definir quem é G e quem é H, não é mesmo? Ó, quem é G? Vamos dizer que o G é esse cara aqui. Não esquece do 3 depois no final, né? Esse 3 ele não participa da derivada, só fica multiplicando todo mundo. Então vamos fazer bem aos pedaços aqui, se liga. G é esse cara. Quem é a derivada desse cara? A gente já sabe que esse cara aqui é x elevado a 1 meio. A gente já viu 1000 vezes hoje. Sim, G' vai ser 1 meio, de x X. elevado a 1 meio menos 1, que eu posso dizer que é menos 1 meio. Beleza? Ok, Tá bom. Então H agora, vamos definir quem é H. H é esse carinha aqui. sim. Então se o H é esse carinha, quem que é o H', né? Quem que é a derivada dele? Opa, esse é o H, desculpa. Isso. Quem que é o H', né? É 3, x elevado a 3 menos 1, que é 2, né? Ok, Pronto. Então agora, olha só, é só montar o quebra-cabeça, entendeu? A gente vai colocando as pecinhas em cada lugar, só isso, bem bobo assim. Primeiro a gente vai colocar o 3 aqui para não esquecer, né? Tinha o 3 lá na frente, deixa ele aqui. Quem que é o Gelinha? Gelinha é esse cara. Coloca esse cara aqui. Quem que é o H? O H é esse cara. Coloca esse cara aqui. Quem que é o H'? Coloca esse cara. entendi. Eu tinha colocado esse mais, mas enfim, eu errei a ferramenta, né? É isso. Acontece. Era, agora é esse cara vezes o G. Pronto, então coloca Entendi. o G aqui. É isso. Agora, dá para juntar essas coisas? Dá. Mas como a gente está treinando, só a regra do produto, dane-se que dá para juntar, beleza? Tá aí derivado. Isso aqui é derivada. Derivado, beleza? Beleza. Então eu vou mandar Essas são aqui. as duas regras que estão mais frequentes na minha prova? Ou existem outras? Não, tem bem mais, mas essas aqui são a base para todo o resto, entendeu? Entendi. É isso. Deixa eu te mandar aqui para tu tentar debulhar uma parecida agora aí de novo, beleza? Pode usar como referência. Então, f de x igual a 2 raiz cúbica de x à quinta vezes, né, tá multiplicando, então vezes x elevado a 7, beleza? Beleza. Faz do jeito que eu fiz, tipo, primeiro define quem é g, quem é h, depois embaixo você deriva, para depois só colocando as pecinhas na regra, tá bom? Ok.
boa por enquanto, velho. Sempre aos poucos, entendeu? Pra sentir segurança em cada passo. Hoje em dia, eu mesmo faço desse jeito ainda. Apesar de comer isso aí com café da manhã todo dia, porque é assim, senão se perde. Eu não sei se tá certo, mas eu tenho ideia de alguma coisa. Mandei? Enfim, eu preciso melhorar a maneira que eu organizo a minha escrita na temática, mas Não pra mim, né? Mas pra prova. Senão tu vai escrever sim, tudo largado, assim o professor não vai nem olhar. tá, é o meu caso aqui. Se bem que o meu professor, ele é o tipo de professor que considera qualquer coisa. Mas, Pelo nível das questões ali, o teu professor tá sendo bem gentil, cara. não, Poderia ele é cobrar muito, bem barra pesada essa prova aí. sim, ele é muito tranquilo. Ele é o professor mais flexível que tem, assim, chega no final do semestre, ele multiplica sua nota por 1,25. Porra, aí sim. Tá, F é isso aqui, show. Daí você falou que H, tem o H linha, né? É 7x. Sim, E o G linha é esse cara, nunca esqueça o sinal de igual. ok. Ou melhor, esse aqui é o G. Esse aqui é o G. Lá embaixo você achou o G linha, muito bem. E daí você colocou eles, cada peça, No cada lugar. peça em seu devido lugar. Pronto, tá derivado. É isso aí. Claro que tá muito feio, né? Daria para dar uma melhorada. Horus. Sempre dá para simplificar, né? Então, por exemplo, como é que daria para simplificar aqui antes de começar a derivada? Daria para chamar esse cara aqui de x elevado a 5 terços, certo? Vezes x elevado a sétima. Agora tu pode somar esses dois aqui. Bases iguais somam-se os expoentes. Perceba que eu ainda não estou derivando, eu só estou manipulando algebricamente aqui a coisa. Estou derivando, só Ok. estou reescrevendo. 7 é a mesma coisa que 21 sobre 3. Ok. Então vai ficar 21 mais 25, 26 sobre 3. Ok? 7 é 21 sobre 3, porque né, 21 dividido por 3 é 7. Bases iguais somos expoentes. Agora, se tu quiser, tu pode derivar. Estranho, um barulho estranho aqui. 2 vezes 26 sobre 3. Caralho, tô com medo aqui do barulho. Menos 1. Você sabe, né, se um terrorista maluco entra aí. Deixa eu terminar aqui. F' igual a 42. Não, 52 por 3. Agora, 1 é 3 sobre 3, então vai ficar 23 sobre 3. Pronto, essa aqui seria uma outra forma de colocar a resposta. A tua resposta e a minha são as mesmas, só que a minha está um pouco mais concisa, né? Vamos dizer assim, menor, certo? Mas é a mesma coisa. Beleza? Beleza. Então tá bom, cara. Pô, show. Ainda tem duas regras principais que se baseiam, que são necessárias para conseguir fazer o resto, que é a regra do quociente e a regra da cadeia. Elas estão na apostila também, tá? Logo depois disso que a gente viu, é só dar uma lida, eu tenho certeza que você vai entender sozinho. Tenta refazer os exemplos, você vai pegar bem, certeza. Tá bem. Show de bola, meu velho. Pô, obrigado, Samuel, cara. Eu que Me deu uma agradeço. luz tremenda. Eu fico feliz demais de poder fazer uns exercícios que eu pensei que eram muito mais, assim, Tu, difíceis. tu vai ver que é de boa. Se tu tentar sozinho agora com essa boa fonte aí que eu te passei, vai dar tudo certo. Qualquer coisa é só chamar, beleza? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Abraço. Valeu.